Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, vamos ler de novo que já comecei errado. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Verso 18. Porque sabia que por inveja o havia entregado. Verso 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher, quem? Fala assim, ó, sua mulher. Ó, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Amém? Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui o julgamento de Jesus, né? Com Barrabás. Pilatos, ele apresenta Jesus e Barrabás, pois era a noite de Páscoa. E eles tinham, era o dia de Páscoa na verdade, e eles tinham o costume de soltar um prisioneiro nesse dia. Os sacerdotes, os principais, trouxeram Jesus, né, até Pilatos. E Pilatos, ele vai fazer um interrogatório com Jesus. E o verso de número 11, olha para você ver aí, ó. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou dizendo: és tu rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. E disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por causa da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que o quisesse, e tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Então nesse interrogatório, nós vamos ver que Pilatos, ele interroga Jesus, e Jesus fica calado, né? Nós vamos ver aí que Pilatos pergunta para Jesus: tu és o rei dos judeus? Jesus fala: tu dizes. E aí ele não responde mais nada, né? E Jesus fica ali nesse interrogatório. Nós vamos perceber que nesse interrogatório que estava Pilatos e Jesus, Pilatos fica sem entender, não sabe mais ou menos o que faz. E nessa situação desse interrogatório, a mulher de Pilatos chega nele e fala: Pilatos, não se mete na situação desse justo. Olha aí o que ela diz, ó. E estando assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Olha que coisa extraordinária. Olha aqui para mim, sou Benedito. Você sabia que tem hora que a gente tem que ouvir nossa esposa? Eu sei que é difícil. Mas tem hora que a gente tem que ouvir nossa esposa. Olha que coisa extraordinária. Bem no momento da interrogação, Pilatos está interrogando Jesus. A mulher de Pilatos manda dizer para o marido: não entra na questão desse justo. Ó, fala assim, ó, justo. Olha, essa mulher reconheceu que ele era o Cordeiro de Deus sem pecado.
Não entra na questão desse justo. E aí ela vai falar, falou, ó, porque essa noite eu sofri muito por causa dele. Ó, a Bíblia não entra em detalhe, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito que ela sonhou que estava sendo crucificada. Isso tirou a paz dela. Então o que ela vai fazer? Ela fala para Pilatos. E Pilatos ouve ela. Pilatos ouve ela. Tem gente, olha aqui para mim, tem gente que fala, filha, você pode andar, viu? Pode andar, tá bom? Deixa eu ficar interrompendo a mensagem para te avisar, não. Tá bom? Te amo, minha linda, tá bom? Pode ir. Olha aqui. Tem gente que fala mal de Pilatos. Você sabia disso? É, Pilatos que mandou matar Jesus. Pilatos está no inferno. Pilatos é o homem malvado. Pilatos é isso. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem nada disso não, viu? Pilatos, olha aqui. Pilatos fez. O homem mais inteligente nessa situação foi Pilatos. E nós temos que agradecer a Pilatos pelo que ele fez. Fala, pastor, por quê? Porque através de uma atitude dele, Glauciane, através da atitude de Pilatos, ele incluiu todos os gentios na redenção. Pilatos teve uma atitude, Gabriel, que através dessa atitude ele incluiu todos os gentios. O que é gentios? Todos os povos que não eram judeus dentro da redenção. Ou seja, ele jogou a sentença da morte de Jesus nos judeus e inocentou todos os gentios. Inocentou a gente. Você sabia disso, sim ou não? Não, né? Aonde está isso, pastor? Vamos ver? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 21. Deuteronômio, capítulo 21, verso 1. Olha aí. Deuteronômio, capítulo 21, verso 1. Olha o que diz. Capítulo 21. Pode procurar aí que eu vou... Porque você precisa prestar atenção nisso, para você entender o que Pilatos fez. Porque o que acontece? Olha aqui para mim. O que os principais, os sacerdotes tinham que fazer? Eles erraram. Fala assim, pastor, por que eles erraram? Vamos, gente, vamos, senão vocês não aprendem. Isso aqui é didático. Fala assim, pastor, por que eles erraram? Porque se eles tivessem pegado Jesus, Ruth, prende isso, viu? Se eles tivessem pegado Jesus, os principais dos sacerdotes, e tivesse levado direto para crucificar e matar Jesus, pronto, estava resolvido. Estava resolvido. Só que eles não fizeram isso. O que eles fizeram? Eles pegaram Jesus e levaram para Pilatos. Não pode. Fala assim, ó, não pode. Não podia fazer isso. Então eles tinham que pegar Jesus e já matar. Só que eles não fizeram isso. Nesse erro, e olha, fala assim, ó, olha aqui para mim, os principais, ô Walter, os principais, os doutores, os fariseus, eles entendiam da lei. Só que eles não entenderam o cumprimento da lei que eles tinham que fazer. E eles erraram. Olha como que eles erraram. Deuteronômio 21, olha aí, ó. O que diz o texto? Quando na terra que te der o Senhor, presta atenção, hein, Gabriel? Quando na terra que te der o Senhor, teu Deus, para possuí-la, e achar algum morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos, fala anciãos, os teus juízes, e medirão o espaço até as cidades que estiverem em redor do morto. Olha para você ver, ó, presta atenção. Ó, não precisa abrir. Fica ligado que eu estou fazendo as conexões dos textos para você entender. Mateus 27, 1 está dizendo assim, ó. E chegando amanhã, todos os príncipes, fala assim, ó, príncipes.
E os anciãos, fala anciãos, do povo formavam juntamente o conselho contra Jesus para o matarem. Então quem está aqui reunido? Os príncipes e os anciãos. Fala assim, ó, príncipes, anciãos. Deuteronômio 21, ó. Então, 21, 2. Então sairão os teus anciãos. Fala anciãos. São os mesmos. A mesma categoria. Então sairão os teus anciãos e os teus juízes. Fala assim, ó, juízes. E medirão o espaço até as cidades que estiverem em redor do morto. Então o que está acontecendo aqui? Tem um morto. Tem um morto, um corpo de um cadáver. O que os anciãos e os juízes vão fazer? Vai lá até o cadáver, vai olhar e vai medir qual é a cidade mais próxima daquele corpo. Porque eles não sabem quem matou. Então o que eles vão fazer? Eles vão até a cidade mais próxima para ver qual que é a cidade mais próxima. Eles, chegando na cidade mais próxima, o que eles iam fazer? Eles iam fazer um sacrifício. Então essas cidades foram medidas. O espaço, fala assim, ó, o espaço foi medido. Verso 3 de Deuteronômio. E na cidade mais chegada ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma bezerra da manada, que não tenha trabalhado nem tenha puxado com jugo. E na cidade mais chegada ao morto, os anciãos da cidade tomarão uma bezerra. E medirão o espaço até a cidade. Fala assim, ó, medirão o espaço. O que é isso? Medir o espaço. Todas as cidades que o homem pecou, todas as cidades foram contaminadas. Ou seja, quando o morto caiu, foi medir o espaço. Fala assim, ó, medir o espaço. Então aqui é uma tipologia de toda a humanidade. Então, quando mediu o espaço de todas as nações, viram que todas as nações estavam perto do cadáver. Então, todas as nações estavam sujeitas àquela morte, àquele crime. Então, esse medir o espaço, quando eles foram medir, eles viram que todos pecaram. Toda a humanidade, a palavra de Deus fala o quê? Todos pecaram e destituídos estavam da glória de... Então, quando mediu o espaço, não teve nenhuma cidade que não foi condenada, que não foi incluída dentro desse crime. Ou seja, isso aqui é medir o espaço da humanidade. Entendido, amém? Verso 3, estou te explicando. E na cidade mais chegada ao morto, os anciãos da mesma cidade tomaram uma bezerra. Fala assim, ó, uma bezerra que não tenha trabalhado e nem puxado jugo. O que é carregar jugo? Pecado. Ou seja, uma bezerra inocente. Então, não esqueça que essa bezerra é Cristo. Fala assim, ó, essa bezerra, vamos lá, isso é uma tipologia. Isso aqui está falando de Cristo, esse texto. Fala assim, ó, uma bezerra que não tenha puxado o jugo. Fala assim, ó, uma bezerra inocente. Essa bezerra é Cristo. Vamos, essa bezerra é Cristo. Os anciãos, os juízes, mediram o espaço. Todas as nações estavam incluídas. Então eles tinham que pegar a bezerra, que é Cristo, inocente, não puxou jugo, para sacrificar. Você está entendendo? Então Mateus 27 é esse versículo do capítulo 21 de Deuteronômio. Ó, e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos formavam juntamente o concílio contra Jesus para o matarem. Ou seja, para matar a bezerra. Até aqui está tudo certo, BH. Eles estavam caminhando, porque eles estavam cumprindo a palavra, que é o Deuteronômio. Mas aí eles erram. O que eles vão fazer? Olha o que eles vão fazer. Ó, verso 4. E os anciãos daquela cidade trarão a bezerra. Aleluia. A um vale áspero, fala vale, que nunca foi lavrado, fala lavrado, nem semeado, e ali naquele vale degolarão a bezerra. Então o que é esse vale? Esse vale é a cruz, é a cruz do Calvário. Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que reunir, pega a bezerra, que nunca levou jugo, que é Cristo, leva para o vale, leva para a cruz do Calvário e degola ela, mata a bezerra. É isso que os anciãos
os príncipes tinham que fazer. Aí eles estariam cumprindo Deuteronômio 21. Mas aí o que eles vão fazer? Verso 5. Então se achegarão ao sacerdote, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor. E pelo seu dito se determinará toda demanda e toda ferida. Verso 6. Pensa, eu estou lendo esse versículo, essa cabeça tem que estar lá nos príncipes, nos anciãos em Jesus, na bezerra. Aí verso 6. E todos os anciãos da mesma cidade, olha aí, ó, mais chegados ao morto, lavarão as suas mãos. Fala assim, ó, lavarão as suas mãos sobre a bezerra e degolará no vale. Aleluia. Então o que eles tinham que fazer, ô Igor? Eles tinham que pegar a bezerra, levar para o vale, e antes de matar a bezerra, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que lavar as mãos. E mata a bezerra. E aí, ó, olha o que eles iam fazer no verso 7. E protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram esse crime. Pronto, é isso que eles tinham que fazer. Até aqui entendido? Sim ou não? Até aqui eles tinham que fazer isso. Só que, o que eles fazem? Em vez deles fazerem isso, eles pegam a bezerra, que nunca levou julgo, que nunca levou pecado, que é Cristo, em vez de levar para a cruz, degolar a Cristo e lavar as mãos e falar assim, ó, nossas mãos não derramaram esse sangue. Pronto, tinha cumprido a palavra. Estava tudo certo. Mas o que eles fizeram? Mateus 27, olha aí, ó. Verso 2. E manietando, aleluia, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tem essa sensibilidade. Olha aqui para mim, olha, ó. Verso 2. E manietando, fala manietando. Você sabe o que é manietar? Amarrar. Amarrar, fala amarrar. Manietando, fala assim, ó, amarrando. Eles estão amarrando a bezerra. Oh, aleluia. Oh, glória. Eles estão amarrando a bezerra. Quando eles amarraram Cristo, eles estavam amarrando a bezerra, que nunca levou julgo. Ó, verso 2, ó. E manietando, o levaram e entregaram para quem? Ao presidente Pôncio Pilatos. Eles amarrou a bezerra, em vez de levar para fora e matar ela, que é Cristo, eles entregam a bezerra amarrada na mão de Pôncio Pilatos. Olha o erro deles aqui. E aí o verso 3 fala assim, ó. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas, aí Judas pegou as moedas as 30 moedas de prata, tacou, jogou no templo, lá, né, onde eles estavam. Aí vai falar assim, ó. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se se enforcar. Judas foi se enforcar, suicidou. Verso 6. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos gentios. Aleluia. Pelo amor de Deus, olha aqui para mim. As moedas de prata que Judas pegou, as 30 moedas, ele foi lá e falou: eu traí sangue inocente. Aí os principais falaram assim: ó, isso é problema seu. Judas catou as moedas e jogou, virou as costas e foi se enforcar. Os sacerdotes, os príncipes, pegou as moedas e falou: ó, não tem como a gente pegar essas moedas de volta e pôr no cofre da igreja, do templo, que isso aqui é preço de sangue. Então vai lá e compra um campo. Fala assim, ó, compra um campo. Fala, compra um campo e sepulta os gentios. Olha aqui para mim, os gentios não tinham lugar para ser sepultado. Oh, pelo amor de Deus. Quem é gentil? É eu e você. Todos nós que não somos judeus.
Então, só nesse ato das moedas que Judas vendeu, Jesus já abençoou os gentios. Porque os gentios era queimado, os gentios era jogado fora, o corpo do gentio ficava queimado, jogado, pendurado, espalhado pelas terras. Mas só com amor ele falou assim: pega essas moedas e compra um campo e dá para os gentios, para eles terem um lugar para ser sepultado. Oh, aleluia! As moedas já abençoaram os gentios já compraram um lugar para sepultar os gentios, que somos nós. Aí o versículo vai falar assim, ó, presta atenção. Verso 8. Por isso, foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias: tomar as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Verso 11, vamos lá. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu rei dos judeus? A bezerra de frente o Pilatos aí. Aí ele fala: tu dizes. O que vai acontecer? Nós vamos ver o que eu já expliquei aqui. Faz o interrogatório, aí ele escolhe Barrabás ou Jesus, apresenta. A mulher de Pilatos fala assim: ó, não te mete na situação desse aí, porque ele é justo. Então ela conseguiu olhar e ver que Jesus era a bezerra que não tinha levado o jugo. A mulher de Pilatos, Kaique, quando olhou, ela viu: essa aí é a bezerra, ele não tem jugo, ele não tem pecado, ele é justo. Aí o que Pilatos vai fazer? Presta atenção. Olha o que Pilatos vai fazer. Número 22. 27 e 22. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? E disseram-lhe todos: seja crucificado. Verso 23. E o presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Ao verso 24, que aqui é o verso chave. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, o que ele fez? Você está acompanhando aí, né? Pelo amor de Deus. O que ele fez? Tomando, está acompanhando aí? Verso 27, verso 24. Ó, tomando água, lavou lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Meu Deus. Pelo amor de Deus, não é possível. Olha aqui para mim. O que os anciãos tinham que fazer em Deuteronômio? Levar a bezerra, Walter. E antes de degolar a bezerra, lavar as mãos e falar assim: ó, estamos inocentes desse sangue. Pilatos fez. Pilatos, na hora que estava de frente à bezerra, o que ele fez? Ele pegou a bacia de água, era o que os anciãos e os príncipes tinham que fazer. Mas ele pegou a bacia de água, lavou as mãos e falou assim: ó, estou inocente desse sangue. Na hora que ele fez isso, ele inocentou Pilatos, porque Pilatos era da Espanha, ele era gentil. Então ele inocentou todos os gentios e o sangue de Jesus caiu sobre os judeus. Levanta a sua mão para agradecer e adorar a Ele. Levanta a sua mão para adorar a Ele. Oh, glória a Deus. Por quê, pastor? Porque Pilatos foi um instrumento de Deus para incluir todos os gentios e a igreja debaixo da inocência da morte de Cristo. Aí tem gente que fala mal de Pilatos. Como que vai falar mal de Pilatos, gente? Sendo que Pilatos foi uma bênção. Deus usou Pilatos. O que Pilatos fez era o que os anciãos tinham que fazer. Ele lava as mãos e fala: estou inocente desse sangue. Na hora que eles pegam a bezerra e levam para fora para degolar, a inocência já tinha caído sobre Pilatos e todos os gentios. E aí o que o versículo vai falar? Olha o que o versículo 25 vai falar. Olha o que os judeus fizeram, ó. E respondendo todo o povo, disse-lhe: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Quando todo o povo judeu fez isso, os judeus estão falando:
o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos filhos. Quando ele fala de filhos, está falando de gerações. Então está falando de toda geração, de todo o povo judeu. Então sangue cai sobre os judeus e inocentes os gentios, através de Pilatos, quando ele lava as mãos, fazendo o que os sacerdotes e os príncipes tinham que fazer quando fosse degolar a bezerra de 3 anos, que não tinha levado o jugo. Amém? Dá um glória a Deus. E aí o verso 28 vai dizer assim, ó: e despindo o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. O que está acontecendo aqui? Eles pegam Jesus, ó Gabriel, leva para um lugar, arranca a roupa dele, coloca um manto de escarlata que é vermelho, carmesim, pega uma coroa de espinho, que segundo os estudos vai falar que esses espinhos tinham aproximadamente 12 a 13 centímetros, coloca essa coroa de espinho na cabeça de Jesus, pega uma cana e bate na cabeça de Jesus para a coroa ficar mais ainda na cabeça de Jesus. Fala assim, ó, glória a Deus por isso. De novo, glória a Deus por isso. Você fala de novo, com vontade. Fala assim, ó, glória a Deus por isso. Fala assim, ó, glória a Deus por essa coroa. Fala, louvado seja o nome do Senhor por essa coroa de espinho. Olha aqui para mim. Você não precisa ficar com dó de Jesus por causa dessa coroa. Tem gente que fica, ai meu Deus, a coroa de espinho na cabeça de Jesus, tadinho dele. Mas tadinho por quê? Tadinho por quê? Nós não estamos falando sobre o reino aqui? Sim ou não? Sabe o que é o livro de Apocalipse? Fala assim, o que, pastor? É o rei vindo para a terra para tomar o seu reinado de volta. Todo o livro de Apocalipse é isso. É simples. Eu não sei por que o povo tem dificuldade com o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o rei Jesus voltando para tomar o seu domínio. Olha aqui para mim, presta atenção, presta atenção. Essa coroa não poderia, viu, missionária Rafa? Essa coroa não poderia ser coroa de madeira, não poderia ser coroa de ferro, não poderia ser coroa de ouro. Fala, pastor, por quê? Porque essa coroa de espinhos é a coroa de Satanás. Vamos ver isso? Pastor, aonde está escrito isso? Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 18. Gênesis capítulo 3, verso 18. Achou aí? Amém? Lê, diaconisa. Aqui, ó. Não achou, minha filha? Não tem? Achou? Lê aqui. Me ajuda a pregar, depois nós dividimos a oferta. Lê. Espinhos e cardos também te produzirá. Peraí. Aumenta um pouquinho o microfone dela. 3,18, vai. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Presta atenção, de novo. Ó, presta atenção. 3,18. Lê de novo, Regiane. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Olha aqui para mim. Aqui está vindo a condenação de Deus em Adão, em Eva e a serpente. Quando o pecado entra, a terra começa a produzir espinhos e abrolhos. Então, quando os espinhos começam a brotar na terra, é o símbolo do reinado de Satanás. Fala assim, ó, os espinhos brotou na terra depois do pecado. Os espinhos é o símbolo do reinado de Satanás. Olha aqui para mim, pode ficar aí que você vai lendo. Olha aqui para mim, presta atenção. Deus arrendou a terra, falou para Adão, falou assim, ó, dominai e multiplicai a terra. Quando Satanás entra com o pecado e Adão perde o domínio, a escritura, o domínio da terra passa para a mão de Satanás.
Quando Satanás entra com o pecado, o espinho nasce na terra e é o símbolo do reinado de Satanás. Fala assim, ó, é o símbolo do reinado de Satanás. Olha aqui para mim, a palavra de Deus fala que o mundo jaz do... Fala que o Satanás é o príncipe deste século. Olha aqui, abra aí Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Olha o que diz. Lucas 4. Estamos concluindo, tá? Verso de número 2. Lê pra gente, Regiane, por gentileza. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Então Jesus está no deserto sendo tentado. Continua, verso 3. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Vai, continua. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém. Dá glória a Deus. Amém. Prossiga a leitura. Prossiga a leitura. E o diabo, levantando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Parou. Presta atenção. Lê ele de novo, devagar. Ó, presta atenção, que Bíblia você lê assim, viu? Vai. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou... Peraí. E o diabo, levando a um alto monte... mostrou-lhe num momento de tempo. Parou. Presta atenção nisso, nesse detalhe da palavra. E o diabo levou num alto monte e mostrou-lhe num... Vai, Regiane. Num momento de tempo. Num momento de tempo. Fala assim, ó, momento de tempo. Momento de tempo. Mostrou-lhe num momento de tempo. De novo, você precisa gravar isso. Mostrou-lhe num momento de tempo. Num momento de tempo. Ó, o que ele mostrou? Ele pegou lá do começo, quando ele tomou o domínio da mão de Adão, e mostrou todos os reinos. Todos os reinos para Jesus. No momento de tempo. O que ele mostrou? Todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. O reino da Babilônia, o reino da Pérsia, o reino do Egito, o reino, todos os reinos, o reino grego, o reino romano. Ele mostrou no momento de tempo, no alto monte, todos os reinos do mundo ele mostrou para Jesus. No momento, fala assim, ó, no momento. Então na hora que ele leva Jesus, nesse momento ele vai mostrando um por um. Olha esse reino, olha esse reino, olha esse, olha esse, olha esse, olha esse. E foi mostrando todos os reinos. Na hora que ele vai mostrando todos os reinos, o que ele faz para Jesus? E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Parou. Dou a ti todos esses reinos. Vai de novo. Vai de novo. Presta atenção, gente. Ó. Vai, pode ler. O 6 ainda. Isso. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti dar-te-ei, vamos devagarzinho que eu vou falando. Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Porque a mim me foi entregue. Parou. Porque a mim me foi entregue. Quando foi entregue para Satanás os reinos do mundo? Na queda de Adão. Quando os espinhos nasceram na terra, o símbolo do reinado de Satanás falou: está na minha mão agora. E aí ele foi, a mim me foi entregue, o que ele fala? E doa a quem eu quero. E dou a quem eu quero. Dá glória a Deus. Aí o que Jesus faz? O que Jesus responde para ele? E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ti ele servirás. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Então ele fala: vai-te, Satanás, somente o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Olha aqui para mim, você acha que Jesus ia negociar isso com ele? Você acha que Jesus ia querer pegar o reinado dele? Fala assim, ó, por que Jesus não pegou? Porque Jesus não pegou. Porque aquele momento não era a hora dele pegar os reinados de volta. Jesus veio
para ser rei, para reinar na terra. Jesus veio para tomar esse domínio de volta, Walter. Só que ele não quis pegar. Fala, por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque não era a hora certa. Ele falou assim, calma. A hora certa de eu pegar os reinos da sua mão de volta vai vir. Dá glória a Deus, irmão. Glória a Deus. O que você está aprendendo aqui, dá valor nisso, viu? Dá valor nisso que eu estou te ensinando. Dá valor que eu estou te ensinando Bíblia. Então o que tinha na época? Olha o que tinha na época. O costume, olha aqui para mim. Estou começando a concluir. Quando ele pegou isso? Que a coroa de Satanás veio para ele. Por quê? Fala assim, ó, pastor, por quê? Pastor, por quê? Colocaram a coroa de espinho em Jesus. Abra aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. 1 Crônicas 20, verso 2. Vá lá, Regiane. 1 Crônicas, capítulo 20, verso 2. Na hora que você achar aí, você me fala. 1 Crônicas, capítulo 20, verso de número 2. Achou? Capítulo 20, verso 2. 1 Crônicas. Precisa ler não. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. O que tinha um costume na época? Patrícia. Saia 2 reis para a guerra. Presta atenção, Afonso. Saia 2 reis para a guerra. Quando eles saíam para a guerra, o rei que perdia a guerra, todos os seus soldados virava subordinado do rei vencedor. Amém? Ele tinha que se ajoelhar, presta atenção. Ele tinha que se ajoelhar, o perdedor, Gabriel, se ajoelhava diante do rei vencedor, tirava a sua coroa, e o rei vencedor, Cristiano, o rei vencedor, pegava a coroa do rei perdedor, que perdeu a guerra, e colocava na cabeça dele. Dá glória a Deus. Aonde está isso? Lê, Regiane. Mas lê, vai. E Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste e achou nela o peso de 1 talento de ouro. E havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. E levou da cidade muito grande despojo, que é todas as riquezas. Então o que está acontecendo aqui? Havia um costume. Quando o rei venceu essa guerra, o rei Davi, o que o rei Davi fez? Pegou a coroa do rei e colocou na sua cabeça, porque isso era o costume. Então o que eu estou vendo? Vou ler de novo, agora você já entendeu. Olha para você ver toda a arte que nós fez, só para te mostrar esse versículo. Agora na hora que eu ler esse versículo, você vai dar glória a Deus aí, porque agora você já entendeu. Que o reinado de Satanás é o quê? O símbolo do quê, Ruth? Espinho. Todos os reinos veio para a mão de Satanás. Ele tenta oferecer para Jesus antes. Fala, foi-me dado e eu dou a quem quero. Sim ou não? E agora eu vi, através de 1 Crônicas, que tinha um costume das guerras dos reis, que quando um rei saía para a batalha e vencia o outro rei, ele pegava a coroa do rei perdedor e colocava na sua cabeça. Olha o que o versículo 29 diz, irmãos. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça e na sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante deles, escarneciam, dizendo: salve ao rei dos judeus. Pelo amor de Deus, irmãos. O que eu estou vendo aqui? Estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo Deus usando esses homens sem saberem, como usou Pilatos da mesma maneira, sem ele saber. Você não percebe por que quando todos aqueles homens estavam fazendo aquelas coisas, Jesus falava assim, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles sem saber estavam sendo usados por Deus. Quando eles colocam a coroa de espinho na cabeça de Jesus, eles estavam falando: você perdeu, Satanás, porque agora a coroa está na cabeça de Jesus. Levanta a sua mão aí, dá glória a Deus, vai. Recebe essa graça de Deus que eu estou recebendo aqui, vai.
Recebe essa graça de Deus da palavra que você está recebendo aí. Essa é a unção da palavra. Esse é o Jesus que você serve. Amai, chora, candarabassore, alamaias. Oh, aleluia. Oh, glória, aleluia. Oh, ramandara, calamachora, alamaia. Aleluia. Pilatos pega uma bacia. Eu lavo minhas mãos, sem saber, mas era Deus que estava usando Pilatos para incluir a igreja no sangue de Jesus. Levanta a sua mão que eu vou entregar essa palavra profética. Deus vai usar pessoas sem elas saberem para fazer parte da promessa que tem na sua história. Elas nem vão saber, Glauciane, porque está sendo usada, mas você vai ver, está sendo usado. Ele não sabe o que faz, mas é Deus que está usando eles, como usou Pilatos, como usou aqueles soldados, para abençoar a sua casa e a sua vida. Deus faz isso. Dá um glória a Deus pela palavra de Deus. É por isso, irmãos, que quando Jesus voltar no livro de Apocalipse montado no cavalo branco, oh, aleluia, na sua coxa, Renata, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os reis vão questionar quando ele voltar. Quando ele vir montado num cavalo branco, todo olho verá. Os reinos vão ver. O Donald Trump, o presidente da Rússia, o presidente da China, o príncipe Charles, vão olhar e vai falar: como que você é rei dos reis? Como que você é senhor dos senhores? Quem te deu essa autoridade? Ele vai falar: vocês não lembram? Aleluia! Que todos os reinos do mundo, com a coroa de espinho representada de Satanás, foi colocada na minha cabeça. Eles se prostraram e me deram uma cana e disseram: salve o rei dos judeus. Sem saber, eles estavam me dando autoridade e passando o reconhecimento para mim. Tem gente que pensa que está te maltratando, colocando coroa de espinho em você, colocando uma cana na sua mão e está debochando de você. Salve ao rei, salve ao rei. Só que eles nem imaginam que estão sendo usados por Deus para te abençoar e para te usar. Meu Deus, aleluia. Dá uma glória a Deus aí. Recebe essa graça da palavra no seu coração. A palavra de Deus é linda. Vamos concluir? Nós não vai gastar 5 minutos, eu quero te mostrar algo extraordinário aqui. Quero te mostrar algo extraordinário. Olha aqui. Fala assim, ó. Então quando eu olhar, vai, para a coroa de espinho, eu não vou chorar. Eu vou se alegrar. Porque é meu Jesus tomando posse dos reinos deste mundo. Amém? Glória a Deus. Agora olha aqui para mim. Aí Jesus pega uma cruz, BH. Olha o que o texto vai dizer, ó, verso 32 de Mateus 27. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeu a levar a sua cruz. Fala assim, ó, a sua cruz. Fala de novo, a sua cruz. Olha aqui. Ó. Jesus carregou a cruz, sim ou não? Aqui, ó, nas costas. Dá glória a Deus. Cruz, ó a cruz, ó. Ok? Se eu virar ela, vou virar. Ela vai ficar assim, ó, sim ou não? Ó, se você pegar uma cruz que está em pé, imagina a cruz aí, certo? Se você pegar a cruz e fazer assim, ó, o que ela vai virar? Repete. Ô irmão, pelo amor de Deus, Deus tem a maneira de trabalhar. O povo, Jesus levou a cruz, ele colocou na espada para não dar muito na cara, mas aquilo ali era a espada que ele estava levando, que ele ia cravar na cabeça de Satanás. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa, Jesus é muito mais do que você pensa que é, viu? Você está conhecendo pouco do seu Jesus, viu? Você está precisando conhecer mais do seu Jesus. Na hora que ele colocou aquela cruz nas costas, era só para disfarçar. Você não, irmão, pelo amor de Deus, você tem que ler a palavra.
A palavra de Deus fala que as mulheres estavam chorando no meio do caminho, missionário Rafa. Pega isso, viu? Isso é nova, essa você não sabe, não te falei essa não. Ó, presta atenção. As mulheres estavam chorando no meio do caminho. Ele com a cruz, ele fala assim, ó. Na hora que ele olha para ela chorando, Diaconisa Fernanda, ele fala assim, ó. Não chore por mim, chore pelos seus filhos. Ou seja, ele está querendo dizer assim, ó. Você não precisa chorar. Você está achando que isso aqui é uma cruz que vai me matar? Mas isso aqui é uma espada que eu vou cravar na cabeça de Satanás. Como que Jesus ia pegar essa espada e ia falar, ah! Não podia. Aí ele jogou nas costas. Não podia dar muito na cara. Oh, dá glória a Deus. Não, dá glória a Deus mais forte, irmão. Eu estou sentindo a graça da palavra aqui. Uracai da labachora calamandaramassa. Uribidora calamanduria lamar. Aleluia. Uriai da camai chore calamas. Abre aí, minha, como fala, que lê oficial aí, alguma coisa assim. Salmo 68. Salmo 68, 21. Lê aí, se é esse texto mesmo. Nós vamos concluir aqui. E você vai terminar essa mensagem dando glória a Deus muito forte. Salmo 68, 21. Lê. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos. E o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Nossa, pelo amor de Deus. Peraí, parou! E Deus... Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos. Parou, segura. Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos. Agora, ó a cabeça de Satanás. Aqui é a cabeça de Satanás. Viu? Sabe que jeito que é a cabeça de Satanás, Valciane? É um crânio de esqueleto cabeludo. Olha o texto, lê aí. E o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Pronto. Deus ferirá o crânio. Fala assim, ó. Deus ferirá o crânio cabeludo. Isso aí é o Satanás. Fala assim, ó. Quando Deus feriu? De novo, irmão, vai. Quando Deus feriu. Vocês querem ver Jesus ferindo essa cabeça? Sim ou não? Sim ou não? Olha o texto. Mateus, aonde nós estamos lendo. Olha o que Mateus vai dizer. Verso 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeu levar a sua. Agora você sabe que é uma espada. Ó, verso 33, e você vai dar glória. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se dizia lugar da caveira. Aleluia. Pelo amor, olha aqui, gente. Você perdeu para dar glória. Aonde Jesus foi crucificado? Aonde Jesus foi crucificado? No lugar da caveira. Vou ler de novo, ó. 33. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da... Olha aqui para mim. No lugar da caveira, quando pegou, abriu o buraco e fincou a cruz, presta atenção. Na hora que fincou a cruz no lugar da caveira, aquilo ali era uma tipologia da cruz cravando no crânio cabeludo da caveira de Satanás. Não, foi pouco, glória a Deus. Você está doido? Eu me esforcei aqui para te ensinar isso aqui, e você deu só isso. Dá um glória a Deus mais forte aí, mano. Pelo amor de Deus, gente. Na hora que pegou a cruz, fez assim, ó. Fincou, era fincando no lugar da caveira, crânio. Na hora que fincou a cruz, Deus feriu com a cruz o crânio cabeludo de Satanás. E a coroa de Satanás na onde? Na cabeça de Jesus. Oh, dá glória a Deus. Dá uma glória a Deus mais forte. Amém. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche os olhos. Amém, irmãos? Então, esse é um dos segredos do reino. Pilatos olha e fala, tu és rei dos judeus? Ele fala, tu
dizes. Quando coloca a coroa de espinho nele, a cana e um manto de carmesim vermelho, ele se ajoelha e fala, salve ao rei dos... Quando pendura ele com a cruz, virada de cabeça para baixo, que é a espada, cravando no crânio o cabelo de Satanás, qual que é o título da condenação de Jesus? Jesus, rei dos